importante assunto da semana. Viemos falando bastante aí sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar réu por decisão aí da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Com isso, a direita, principalmente o PL, vem tomando algumas medidas. Na última terça-feira, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, apresentou um requerimento que cobra a inclusão do texto da PEC da reforma, da PEC do foro privilegiado lá na Câmara dos Deputados. Bom, esse assunto já estava sendo movimentado na Câmara dos Deputados, na verdade já passou pelo Senado, agora está na Câmara dos Deputados. O deputado Sanderson apresentou esse requerimento e agora aguarda a chegada do presidente da Casa, Hugo Motta, para tratar desse assunto. Mas quem vai falar comigo sobre esse assunto é ele, o deputado Sanderson, que está aqui no estúdio comigo. Boa tarde, deputado. Obrigada, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios do Metrópolis. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Um tema importantíssimo, porque afinal de contas, tudo que nós estamos acompanhando gira em torno do foro privilegiado por prerrogativa de função. Matéria que já passou no Senado em 2017, essa matéria veio para a Câmara, já passou na CCJ, foi instalada uma comissão especial e também recebeu a aprovação e, aguardando então entrar na ordem do dia, eu oficiei, apresentei um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, esperando que essa matéria aqui, como eu disse, é importantíssima, de interesse público. Só o Brasil e mais 4 ou 5 países ainda detêm esse regime de foro privilegiado. Então, a democracia não há que se falar em privilégio. É um privilégio e democracia, privilégio e república não combinam. Por isso, esperamos que o presidente da Câmara, Hugo Motta, paute no menor tempo possível a PEC 333 de 17, que acaba definitivamente com o foro privilegiado no Brasil. A ideia da PEC do foro privilegiado é exatamente, então, que parlamentares tenham derrubado esse foro privilegiado e sejam julgados pela justiça comum. Deputado, isso vai facilitar de alguma forma a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tem alguma intenção voltada para tentar ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro numa solução, numa saída aí para se tornar ainda elegível nas próximas eleições? Primeiro é importante dizer que não é um casuísmo político que eu levo adiante no âmbito da Câmara. Desde 19, isso é uma questão conceitual, inclusive, de muitos deputados do Partido Liberal agora, mas muitos deputados bolsonaristas sempre trouxeram essa questão do fim do foro privilegiado consigo. Em 19, eu mesmo apresentei o primeiro requerimento pedindo a inclusão na ordem do dia, na época ainda Rodrigo Maia. Depois Arthur Lira, apresentei também requerimentos, isso tudo então antes da questão 8 de janeiro. Ao todo, eu já apresentei 10 requerimentos pedindo que os presidentes da Câmara dos Deputados, primeiro lá Rodrigo Maia, depois Arthur Lira, que ficou 4 anos, e agora Hugo Motta. Então, não é um casuísmo legislativo que nós estamos trazendo aqui. É importante, é de interesse público que o Brasil não adote mais esse sistema de foro privilegiado. Segundo, porque nós estamos acompanhando, infelizmente, o foro privilegiado, que lá atrás talvez serviu como uma espécie de blindagem para os deputados e senadores terem atuação sem perseguições lá dos juízes de primeiro grau, hoje vimos que inverteu. São ministros da Suprema Corte que querem ter essa jurisdição sobre deputados e senadores para, inclusive, fazer pressão, servir como moeda de troca. Isso é algo inadmissível numa república e, claro, Jair Bolsonaro entra também nesse cenário político pelo qual estamos passando. Jair Bolsonaro, no 8 de janeiro, por exemplo, não ocupava cargo público algum. Por isso, ele nem poderia estar sendo julgado pelo STF. Se não há mais foro privilegiado para ele, por que o STF segue jurisdicionando nesse processo? Para mim, ou para nós, na nossa observação, é um caso, inclusive, de perseguição política. Porque até 2018, ou em 2018, melhor falando, a Suprema Corte tinha estabelecido num julgamento que o foro privilegiado se estabelecia pelo cargo, pela função e não pela pessoa. Agora, em março de 25, momentos antes da votação do julgamento do caso Bolsonaro e mais 7 réus, a Suprema Corte brasileira
instada por Gilmar Mendes, o relator foi Barroso, deu um novo entendimento, dizendo que não, o foro privilegiado não dizia mais respeito à função, ao cargo, mas à pessoa. Mesmo aqueles que já não ocupem mais funções ou cargos que ensejem o foro privilegiado, seguirão sendo julgados pela Suprema Corte. Aí sim é um casuísmo. Isso é um casuísmo que o STF estabeleceu. Alguns ministros votaram contra, eu cito aqui, André Mendonça votou contra, o ministro Luiz Fux votou contra esse entendimento, Carmen Lúcia votou contra esse entendimento de voltar a trazer para a jurisdição do STF pessoas que não ocupam mais cargos públicos. Então, darmos definitivamente cabo, encerrarmos com o foro privilegiado no Brasil, vai, inclusive, dar espaço para que o STF possa julgar questões constitucionais apenas. O STF hoje virou uma delegacia de polícia, inclusive para perseguir adversários políticos, porque não vê uma ação penal, criminal, julgada quando é para parceiros de Lula e do PT. Aliás, os parceiros de Lula e do PT são todos absolvidos, anulados os processos por crimes gravíssimos de corrupção, bilhões de reais que foram desviados da máquina pública brasileira, e aí não se vê esse esforço e esse empenho da Suprema Corte. Agora, quando é para levar adiante essa narrativa de golpe de Estado, o caso da Débora, por exemplo, da cabeleireira Débora, isso é um caso que ganhou força nacional, indignou a população brasileira, justamente porque ela é uma cabeleireira que não tem foro privilegiado, sendo julgada pelo STF e condenada por Alexandre de Moraes a 14 anos de reclusão e uma multa de 30 milhões de reais. Então, esses abusos todos, chegamos nós, brasileiros, deputados e senadores, mas a população brasileira, chegamos no fundo do poço, no limite, e, por isso, votarmos definitivamente o fim do foro privilegiado é mais do que um dever constitucional, um dever nacional dos parlamentares. É uma obrigação enquanto cidadãos brasileiros que ocupamos momentaneamente funções dentro do Legislativo Federal. Deputado, agora falando em política, o senhor disse bem, isso é um projeto que está correndo já tem um tempinho lá na Câmara dos Deputados, já passou aí por 3 presidentes da Casa, 2 mandatos aí de Arthur Lira. Qual seria a dificuldade dos parlamentares de colocarem esse projeto para votação? O que a gente escuta nos bastidores é que os parlamentares não querem aprovar esse tipo de projeto justamente porque vão perder o foro privilegiado. Qual seria, então, a dificuldade para colocar esse projeto para votação? Aqueles que talvez buscam se esconderem atrás de um cargo público, sendo amigos do rei, para se protegerem justamente no STF. Então, nessa altura do campeonato, em pleno 2025, não cabe mais qualquer tipo de privilégio. Se olharmos por qualquer ângulo, o foro privilegiado não presta. Se olharmos sob qualquer aspecto, o foro privilegiado não tem mais espaço na República Federativa do Brasil. Se parlamentares querem se furtarem da ação da justiça, se escondendo atrás de um cargo, isso aí já é uma anomalia. Se o STF, se ministros do STF querem esse empoderamento para terem na mão deputados e senadores, isso também é algo esdrúxulo, é algo não republicano e que nós não podemos aceitar. Então é hora da população brasileira cobrar dos deputados. Seja lá por que razão que não querem votar, a população tem que cobrar atuação republicana dos parlamentares da Câmara dos Deputados. Eu não falo do Senado porque essa matéria já foi votada no Senado. Os deputados federais precisam deixar de lado questões menores, questões particulares e, olhando no todo, olhando para a população brasileira, olhando para o interesse público nacional, acabarmos definitivamente com esses absurdos que são praticados através do foro privilegiado. Então, o senhor admite que tem esse ponto de vista dos parlamentares de não quererem aprovar em benefício próprio? Com certeza, claro que tem, né? Se os parlamentares são amigos do rei, todos os benefícios para eles. Se não forem amigos do rei, se forem inimigos do sistema, o processo sai lá de baixo e vai para cima. Vejam o caso agora de Janones.
André Janones, deputado federal, que confessou rachadinha. Isso é um crime grave, porque ele extorquia dinheiro dos seus servidores, dinheiro público, é ladrão de dinheiro público. E com ele nada aconteceu porque ele é amigo do rei. Por outro lado, os processos de Carla Zambelli, que tramitaram em regime rapidíssimo, o próprio processo agora de Jair Bolsonaro, que em pouco tempo já se encaminha para o julgamento dentro do STF. Então, aqueles que querem e que têm medo de votar, precisam entender que nós estamos aqui para atender o interesse público e não para atender interesses pessoais. E, além disso, saber que se nós aprovarmos o fim do foro privilegiado, nós teremos aí cerca de 50 mil pessoas que ocupam cargos públicos que serão julgados republicanamente por juízes magistrados técnicos de carreira, que não foram indicados politicamente. Porque eu falo do STF, mas tem casos de governadores e deputados estaduais que são julgados pelo Tribunal da Justiça. Governadores pelo STJ e deputados estaduais pelos tribunais de justiça dos estados. Acabar com o foro privilegiado é ouvir a população brasileira que não quer mais esse tipo de tratamento diferenciado. Estados Unidos, por exemplo, Alemanha, não tem foro privilegiado, são nações civilizadas de primeiro mundo que nem abrem espaços para privilégios a agentes públicos, muito mais para aqueles que usam desses privilégios para se protegerem. Bom, deputado, a gente conversou com o líder Sóstenes na semana passada sobre a aprovação e a importância para a direita do PL da anistia. Qual é o grau de importância aí? O PL da anistia vem antes da PEC, a força maior agora é para a aprovação do PL da anistia, para a urgência do PL da anistia, depois vem a PEC, como é que está essa ordem? O fim do foro privilegiado estaria, em termos de técnica legislativa, mais adiantado, porque a matéria está pronta para ser votada no plenário da Câmara. Claro, o PEC exige um quórum maior. Precisamos de 308 votos para que o foro privilegiado acabe. O projeto de lei de anistia, que é um projeto lá de 2022, por isso não é casuístico, não tem nada de proteção de Jair Bolsonaro, porque 22 não existia o 8 de janeiro ainda, obviamente. O projeto de anistia precisa, antes de passar nas comissões, ter um requerimento de urgência aprovado. Isso nós não temos ainda. Então, o primeiro passo é aprovar o requerimento de urgência para depois o mérito ser tratado, discutido, deliberado no plenário da Câmara dos Deputados. Em termos políticos, a prioridade hoje é o projeto de anistia, porque nós temos aí 1.500 pessoas presas, sejam elas dentro de presídios, sejam elas presas dentro de suas residências ou presas através de tornozeleira eletrônica, é o caso da Débora, né? Está presa dentro da residência com tornozeleira eletrônica também. Então, a prioridade nossa número 1 hoje é aprovar o projeto de anistia. O projeto de lei de anistia carece de um quórum menor, inclusive, né? Nós já contabilizamos e temos os votos. Isso chama atenção. Qual é a preocupação maior do governo dos petistas ou daqueles que não querem anistia? A preocupação é que eles sabem que se a matéria for levada à pauta, for incluída na ordem do dia, vai passar e segue para o Senado. Depois o Senado lá é uma outra batalha. O Senado vai ter que também se entender com a sua excelência e o povo brasileiro. Então, são duas matérias importantes. Uma leva a outra, né? A prioridade é para o projeto de anistia, mas o fim do foro privilegiado é algo que vai definitivamente retirar jurisdição criminal do STF, deixando o STF apenas para julgar questões constitucionais e acabando de vez com perseguições políticas, com juízes que estão ali no STF para proteger e dar garantias aos cidadãos que não protegem, não dão garantias, ao contrário, fazem de tudo para perseguir pessoas que não são alinhadas ao sistema. Então, são dois projetos importantíssimos. A partir de amanhã, iniciamos essa marcha democrática para que o plenário da Câmara decida as situações. É o plenário da Câmara que tem que decidir, não são os líderes. Quem tiver o argumento mais qualificado vai vencer.
Como é que vai ser essa marcha democrática? Eu pergunto porque o líder Sóstenes até me falou que iria conversar com o Hugo Mota no dia 1º, amanhã. Vai ter uma conversa também, o senhor vai conversar com o presidente da casa sobre isso. O que é que acontece daqui para frente? Nós, que atuamos na liderança da oposição, temos conversado com vários líderes, com vários deputados federais, e com todos que temos conversado são favoráveis a levar essa matéria ao plenário. E no voto vamos decidir. São 513 deputados federais. Se o governo diz que é forte, se Lula, Gleisi Hoffmann, enfim, que agora está nessa missão da articulação, tem dito aí que tem o domínio dos fatos, por que o medo de discutir e deliberar sobre esses dois projetos? Sobre o projeto da anistia e sobre o fim do foro privilegiado. Se eles têm convicção de que dominam a situação, não tem por que temer. Agora, se temem, é porque talvez estejam apenas bravateando, mentindo politicamente para, nessas mentiras, com essa estratégia, tentar empurrar com a barriga. Mas o fato é que a indignação nacional é muito grande, a população brasileira de bem não quer mais essas injustiças, e o caso da Débora é emblemático. O caso da Débora Cabeleireira é emblemático porque expôs Brasil afora injustiças praticadas por militantes disfarçados de juízes. Isso ninguém aceita mais. Botaram uma mulher inocente que nem sequer pisou dentro de algum dos palácios. 14 anos de reclusão e 30 milhões de multa. Há uma situação assim totalmente esdrúxula, absurda, teratológica, que chamou a atenção da população brasileira ao ponto, inclusive, do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, ele autorizar a prisão domiciliar da cabeleireira, quando até poucos dias atrás ele tinha votado enquadrando a cabeleireira como criminosa gravíssima. E crimes graves não cabem em prisão domiciliar. Como é que uma semana atrás ele apontava a cabeleireira como uma criminosa gravíssima e na semana seguinte ele já autorizou a prisão domiciliar? Porque, sim, foi pressionado pelas ruas, temendo a população brasileira e temendo críticas nacionais à população brasileira, muitos que nem são da política, gente que não é de esquerda nem de direita, dizendo, não, só um pouquinho, está errado. A justiça está aí para aplicar a lei, não para cometer justiçamento, que é o que nós, infelizmente, temos assistido nos últimos dias. Bom, a gente continua acompanhando aqui essa semana do cenário político. Vamos ver, deputado, como é que vai se dar essa questão tanto do PL da anistia quanto a PEC do foro privilegiado. Eu agradeço muito a sua participação. Obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar com a gente sobre esse assunto. Eu que agradeço, sempre à disposição do Metrópolis. Bom, e nosso